Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao meu canal Céus e Terra. Que a paz e graça esteja contigo em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vim trazer um tema sobre carnaval. Eu sei que tem muita gente falando sobre, mas eu quis trazer um lado mais voltado para algumas curiosidades e um lado bíblico também, tá? Que é o que importa aqui. Sobre o carnaval. O carnaval antes era cultural, era uma festa que as pessoas colocavam máscaras, que as pessoas saíam nas ruas com máscaras, com frevo, com fantasias. Era mais simples, digamos assim, né? É um período de festas profanas originadas na antiguidade e recuperadas pelo cristianismo, e que começa no dia de Reis e acaba na quarta-feira de cinzas, às vésperas da quaresma. Festejos populares provenientes de ritos e costumes pagãos. Caracterizava-se pela liberdade de expressão e movimento. A palavra carnaval ou intrudo é uma palavra que vem do latim carna vale, é adeus à carne. O carnaval chegou no Brasil através de festas da Europa, Itália e França. As festas eram nas ruas com desfiles de fantasias, com máscaras, marchas, sambas e frevos. A origem do carnaval é relacionada a determinados rituais de fecundidade da terra e que eram organizados na passagem de ano e no início da primavera. O carnaval no Brasil é considerado um dos maiores do mundo. O Rio de Janeiro com desfiles de escolas de samba, Salvador com trio elétrico, Recife com bloco de galo da madrugada. E por assim vai, você encontra várias informações sobre o carnaval como cultura, né? Hoje em dia, eles trouxeram a cultura africana, baseado, né, na religião do candomblé e na Umbanda. Hoje, falando sobre o carnaval de agora, de 2025, eu assisti um vídeo onde a pessoa fala as partes do que acontece dentro do carnaval e o porquê de certas coisas. Então eu vou trazer algumas coisas para vocês. A cultura africana da religião candomblé, Umbanda, hoje em dia eles falam, né, que é uma folia, mas hoje em dia não é mais uma folia, é praticamente, né, com 100% de um culto, denominados aos orixás, às entidades que eles creem, tá? O vídeo que eu assisti, a pessoa fala que em toda a passagem tem a macumba. E aí ele fala que a macumba é a causa da procissão. Que o primeiro passo é a concentração energética, ali no começo. O segundo é o giro, onde eles começam a cantar para os mortos. O terceiro é a porta-bandeira, que gira invocando os ancestrais mortos. E o quarto passo é a invocação e a descida do mistério. Isso ele fala, eu resumi muito isso, tá? Porque eu acho que isso não convém. Eu, particularmente, não acho que é proveitoso você saber o que, isso, aquilo, os nomes que são ditos. Eu acho que não tem proveito nenhum você saber os nomes que eles estão invocando ou para quem serve, ou não, você não precisa saber disso. A intenção desse vídeo é você saber como eles se organizam referente a isso, que isso não é só uma folia, isso não é só uma dança, isso não é só um carnaval onde você liga a sua TV e fica assistindo. Essa pessoa que fala no vídeo, ela é como se fosse uma reportagem tal no O Globo. E para você que é crente, que crê em Deus, tá? E assiste a Globo ainda, meu filho, pelo amor de Deus, tá? Tem um pouquinho de discernimento, que é um canal que
não traz nada de benefício para sua vida espiritual. Enfim, não assista, tá? Isso é as partes que ele fala do decorrer da festa. Só que, tipo assim, o vídeo é muito mais elaborado, o vídeo ele vai profundo, ele fala os nomes, tudo. É que eu não quis trazer aqui porque eu acho que não tem necessidade, tá? Então, a folia que eles falam que é uma folia, não é um culto, tá? A adoração deles é adoração para as divindades que eles denominam lá. A cultura do carnaval agora virou africana, com a religião do candomblé e da Umbanda. E as idolatrias que existem ali no meio do carnaval tudo é devoto a alguém. A roupa imita algum santo, a roupa é para algum santo, as canções são devotas e falam no nome das entidades, as canções, as roupas, os nomes das divindades, os enredos, tudo para eles, tudo invocando eles de alguma forma, tá? É um culto de adoração escancarado. Então, se você ainda acha que é uma festa de carnaval, não se engane, tá? Porque realmente não é. E eu achei engraçado que eu vou trazer vou trazer a parte bíblica, mas eu achei engraçado que num dos vídeos que eu estava estudando e vendo, eles têm rixas e eles têm brigas entre eles próprios que estão ali. E eles fazem trabalhos, né, espirituais para o carro do outro quebrar, para o outro sofrer um acidente, qualquer coisa do tipo, para que o outro perca, para que ele vença. Então, todos clamando por uma entidade, mas eles em si brigando por um alvo maior. Então, você vê que nem nisso eles são unidos. Eles têm a união pela totalidade, mas cada um por si e clamando para um santo, digamos assim. E aí eu vim trazer para vocês onde a Bíblia fala em Gálatas 5 sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. No versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas e vai falando o que são as obras da carne. Eu peguei cada palavra e busquei um significado para trazer para esse vídeo. Caso você não saiba o significado, eu vou falar o significado. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Segundo a Bíblia, a imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. O sexo foi criado por Deus para ser praticado por um homem e por uma mulher dentro do casamento, com amor e com respeito. Fora disso, é imoralidade sexual. Se tiver mais de um homem, mais de uma mulher, se não estiver casado, se estiver casado, mas for à força ou for contra a vontade da outra pessoa, tudo isso, fora isso que eu acabei de dizer, é tudo imoralidade sexual. O que entra na imoralidade sexual? O adultério. O que é o adultério? Relação fora do casamento. A fornicação. O que é fornicação? Relação sexual antes do casamento. O que é prostituição? Relação sexual em troca de algum benefício, seja qualquer benefício, não somente dinheiro. Pode ser um cargo, pode ser uma posição social, pode ser uma nota na faculdade, pode ser qualquer coisa, seja qualquer coisa. É a troca por algum benefício. Estupro, relação sexual sem consentimento da outra pessoa. Homossexualidade, relação sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Incesto, relação sexual com familiares próximos. E bestialidade, relação sexual
com o animal. Isso tudo entra na imoralidade sexual, que a gente não pode nem pensar que não vai existir dentro do carnaval, né? Impureza. O que é impureza? É uma pessoa que não é pura, é imoral, ela não tem pudor. É tudo que contamina a pessoa, uma pessoa espiritual, uma sujeira espiritual, tá? Libertinagem. É uma pessoa ímpia, ímpio, comportamento de entrega desmedida aos prazeres sexuais sem temor a Deus. Na Bíblia, os libertinos são descritos como pessoas que se apresentam como cristãos, mas que são arrogantes e aduladores dos outros. É fruto do uso errado da liberdade. Idolatria. Culto. A primeira parte que eu leio de idolatria aparece culto. Por isso que quando eu falei sobre a folia deles, já que eles fazem adoração, isso é um culto, tá? E é um culto denominado para tal. Idolatria, culto que se presta a ídolos, amor excessivo, admiração exagerada, adoração de qualquer coisa em detrimento de Deus, pode ser adoração às imagens, pessoas, objetos ou ideais. Feitiçarias. Gente, isso que eu tô lendo, os tópicos que eu tô lendo, é exatamente o que tá em Gálatas, no versículo 19 em diante, tá? É que eu estou lendo com o significado para melhor a sua interpretação, tá? Feitiçarias são práticas de magia, bruxaria, ritual ou objeto utilizado durante essa prática. A feitiçaria é a manipulação de objetos com finalidade de casual que faz um indivíduo adoecer e morrer em curto espaço de tempo. E a bruxaria se dá a longo tempo. Lascívia ou libertinagem é quase a mesma coisa, tá? É que algumas traduções de Bíblias vão ter lascívia e outras vão ter libertinagem. O que significa lascívia? Sensualidade, luxúria, desregrado, brincalhão, travesso, libertinos, sensualidade no vestir, no falar, no se posicionar, pecado já instalado na mente, mas ainda não praticado. Inimizades. Aquilo que eu falei sobre eles estarem no mesmo local fazendo um culto em prol de, só que eles mesmos fazem trabalhos para eles mesmos perderem. O outro quebra o carrinho, o outro aconteça isso, o fulano, entendeu? As inimizades deles, que isso é notório lá. Inimizades, a falta de amizade, ódio, indisposição, estar em conflito ou em posição contra outra pessoa, desejando o seu mal. Rixas, disputa, briga, discórdia, contenda, debate, luta, discussões, rivalidades. Ciúmes, sentimento negativo provocado por receio ou suspeita. Iras, enfurecer, raiva, indignação, fúria, pode ser uma reação violenta. Discórdias, falta de acordo, desentendimento, desavença, promove a separação e enfraquece a união. Divisões, ação ou resultado de dividir, separação, repartir, distribuir, partilhar, divisa ou limite. Facções, grupos de pessoas que pensam e se comportam do mesmo modo de viver ou de crer. Inveja, desejo pelo que outra pessoa tem, sentimento de ódio, desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Bebedeiras, bêbado, embriaguez, ingeriu bebida alcoólica, quantidade excessiva de bebida. Orgias, relação sexual que se mantém com várias pessoas. Porfia ou rixas, discussões, brigas, insistências, disputas, teimas e competição. Emulações ou ciúmes, que é a mesma coisa, que na Bíblia que eu tô lendo tem algumas traduções diferentes, então é porfias ou rixas, emulações ou ciúmes. Emulações,
sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se ou superar a outra pessoa, competir ou rivalizar com alguém. Pelejas ou discordas. Peleja, luta, combate, disputa, contenda, guerra. Dimensões ou divisões. Divergências de opiniões, falta de concordância, desavença, conflito, disputa. Heresias ou facções. Linhas de pensamento contrária ou diferente de um sistema ou credo religioso. Homicídio, destruição voluntária ou involuntária da vida de outro ser humano, atentado contra a vida. Glutonaria, comer ou beber em excesso. Gula. Eu vou ler agora o trecho que está na Bíblia. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como já os preveni, que os praticais tais coisas não herdarão o reino dos céus. Eu vou pegar a minha outra Bíblia e vou trazer a outra versão. Gálatas 5, versículo 19. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dimensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O seu corpo, ele tem, você por si só, você tem que ter o controle e o domínio do seu corpo. Senão, todas essas práticas é o que o nosso corpo meio que deseja. O nosso corpo, ele deseja o pecado, ele deseja estar em erro. Só que nós, depois que é nascido do Espírito, nós temos outro comportamento. Nós temos que ter outro comportamento. Nossa, tá muito calmo. Nós temos que ter outro comportamento. Então, se você é nascido do Espírito e entende que você não vive mais em carne, e sim para Cristo, você é uma nova criatura. Então, você entende coisas espirituais, você entende que você vive ali no mundo, aonde você vai, trabalha, lava roupa, lava casa, mas que você entende que você precisa estar em comunhão com Deus, que você precisa estar em comunhão com seus irmãos, que você precisa estar orando pela sua casa e vigiando a todo tempo. Você entende que você precisa disso. E olhando para as coisas que estão sendo organizadas, né, no carnal, no material, que é a cultura deles passando por uma avenida com roupas, dançando e tá tudo ok. Só que para o nosso mundo espiritual, nós vemos que ali é um culto devoto para tal entidades e estão cada vez chamando. E nós sabemos o que acontece, não é coincidência depois, o pós-carnaval, né? Se a gente for ver os anos passados, teve até Covid. Mas você acha que eu não sei te explicar de onde que veio, de como surgiu. Eu sei que você pode fazer ligações espirituais. Quem vive do Espírito consegue discernir as coisas do Espírito. Agora, quem vive pela carne jamais vai entender o que acontece no Espírito. Vai achar que é coincidência, vai achar que veio de um vírus, que veio do ar, que veio de não sei da onde, entendeu? Então, não adianta a gente querer fazer com que o outro entenda se ele ainda não tem o discernimento. Então, o que hoje eu te peço através desse vídeo? Você vai viajar? Ore pela sua família. Ore para que Deus te guarde na ida, na permanência e na volta, que Ele te livre de acidentes, que Ele te livre de tragédias, que Ele te livre do mal e da aparência do mal. Que você possa orar pelos seus filhos antes de comer, na hora que acordar, antes de dormir, que você possa estar em comunhão, orando e vigiando a todo tempo,
porque eles trabalham, são unidos e estão ali prontos para fazer o culto deles. Então, você que é cristão e entende e tem o discernimento, que você esteja em constante oração pela sua casa, pela sua família. Senhor, betuma a minha casa, Senhor, guarda as minhas crianças, os meus filhos, os meus parentes, o meu filho que não é cristão, que está lá pulando o carnaval. Senhor, guarda, protege, livra. A oração de uma mãe pode muito, gente, pode muito, com certeza pode muito. Ore pela sua família, ore pela sua casa para guardar os teus, ore pelos teus vizinhos, ore para que Deus dê discernimento às igrejas que não acreditam que existe mundo espiritual, que não acreditam nisso, ou que até mesmo fazem carnaval gospel, só troca a fantasia, vai fazer uma fantasia de Maria, uma fantasia de Noé, uma fantasia dos animais. Gente, peça a Deus que Deus abra a sua mente, que Deus dê discernimento sobre essas coisas, não só sobre essas coisas, mas todas as outras coisas que ainda estão em oculto, que hoje nós venhamos a estar na presença de Deus, buscando a misericórdia dele, antes do carnaval, durante o carnaval e o pós-carnaval, tá? Que eu espero que eu tenha te ajudado a esclarecer um pouco sobre isso e que você possa estar em constante oração, como eu estarei aqui desse lado também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau!